Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje, para explorar os três conceitos de transmissão de calor. Já sabemos aí em aulas anteriores que o calor é a transferência de energia interna de um corpo para o outro, de um corpo que está com a temperatura mais elevada para um corpo que está com a temperatura mais baixa. Mas como acontece esse processo de transmissão de calor? Assista essa aula até o final, que eu vou te mostrar as três maneiras que isso pode acontecer. A primeira maneira do calor passar de um corpo para outro é chamada condução térmica, quando o calor ele é conduzido de um corpo para o outro através do contato. Imagine nessa figura aqui que você está vendo aqui, ó, uma barra de ferro bem quente. Ela está muito quente, ela está saindo do forno agora, tá vendo a barra de ferro? Se essa barra de ferro ela entrar em contato com outro corpo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o calor. Então, vamos colocar uma barra de ferro que está muito quente, que saiu agora do fogo, em contato com uma outra barra de ferro, por exemplo, que está com a temperatura mais baixa. O que é que vai acontecer? Nós já vimos em aulas anteriores o calor, a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. A barra de ferro que está com a temperatura mais elevada vai ceder calor para a barra de ferro que está com a temperatura mais baixa. Observe que nesse processo de transmissão de calor é necessário contato, é necessário um meio material para conduzir o calor. Um outro exemplo que eu coloco aqui nessa outra figura aqui, ó, você está vendo aqui um prato de comida muito quente? Quando você coloca a comida no prato, é muito natural que o prato não esteja quente. Mas depois que você coloca a comida muito quente no prato, depois de alguns minutos, o fundo do prato ele fica quente. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu o calor, aconteceu a transmissão de energia térmica de um corpo para o outro. A comida que está muito quente, ela passa calor para o prato e o prato passa a ficar quente também. Então, o calor é conduzido. O nome desse processo é condução térmica. Segundo tipo de transmitir o calor de um corpo para o outro é um conceito chamado convecção, fenômeno físico muito utilizado dentro de geladeiras, de freezer, de refrigeradores. O que acontece? Como o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, ele tende a descer. E como o ar quente ele é mais leve, ele é menos denso, ele tende a subir. Então, dentro de um refrigerador, o que acontece? Em cima é onde tem a parte mais fria do congelador, o ar frio desce e embaixo, onde é a parte menos fria do congelador, onde tem o ar mais quente, o ar quente, como ele é mais leve, ele sobe. E esse processo se transforma num ciclo intermitente. Então fica o tempo todo o ar frio descendo, o ar quente subindo, o ar frio descendo, o ar quente subindo. É por isso que é muito natural que elementos que precisam ficar mais refrigerados fiquem na parte de cima da geladeira ou do congelador, como por exemplo bebida, gelo. E elementos que não precisam ficar tão refrigerados, é interessante deixá-los na parte mais baixa da geladeira, como frutas, verduras e outros elementos. Um outro exemplo onde acontece muita convecção térmica também é dentro de uma sala fechada onde há ar-condicionado. Observe que geralmente os aparelhos de ar-condicionado eles são instalados numa parte superior da parede. Por quê? Porque o ar-condicionado ele libera um ar gelado, esse ar gelado ele é mais denso, ele é mais frio e ele desce. A parte de baixo da sala, da região onde vai ser refrigerada, o ar é mais quente. O ar quente ele é menos denso, mais leve, portanto ele sobe. E esse ciclo ele continua intermitente. O nome desse fenômeno físico é chamado de convecção térmica. E na convecção térmica, observe, não é necessário um meio material para a transmissão do calor. Um outro exemplo onde aparece os dois meios de transmissão de calor vistos anteriormente, aparece a condução térmica e a convecção térmica, é a panela de pressão. Observe essa figura da panela de pressão aqui, ó. Na panela de pressão, quando colocada no fogo, a chama do fogão aquece a parte de metal da panela de pressão
e esse calor é transmitido para dentro da panela de pressão. Então está acontecendo a condução térmica. E dentro da panela de pressão acontece a convecção. Por quê? Porque muito próximo da chapa de metal da panela, a água está mais quente. Esse calor, ele sobe. Em cima da panela de pressão existe o vapor. O vapor, ele acaba sendo transmitido para baixo. Ficamos nesse processo, nesse ciclo intermitente por alguns minutos, até que o alimento fique completamente cozido. Então, um ótimo exemplo envolvendo os dois meios de transmissão de calor estudados anteriormente. O terceiro meio de transmissão de calor, chamado irradiação térmica. A irradiação térmica é onde acontece o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é o forno micro-ondas. Quando você coloca o alimento dentro do forno micro-ondas, o forno micro-ondas ele libera ondas eletromagnéticas que vão aquecer o alimento que está dentro do forno. Em alguns casos, a pessoa coloca água também para ser aquecida dentro do forno. Então, processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Um outro fenômeno físico onde acontece a transmissão de calor também por irradiação é o aquecimento da Terra através das ondas eletromagnéticas do Sol. Os raios ultravioletas do Sol, eles aquecem a Terra. Então, o Sol passa calor, passa energia térmica para a Terra através de ondas eletromagnéticas. A Terra, ela recebe calor dessas ondas eletromagnéticas do Sol. Perceberam que é muito simples estudar esses três conceitos? Vamos revisar? Então, existem três maneiras de um corpo ser aquecido, de um corpo receber calor. A primeira é através do contato, através da condução da energia térmica de um corpo para o outro. A segunda é através da convecção térmica. E a terceira maneira de transmitir o calor é através da irradiação, através das ondas eletromagnéticas. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Até a próxima aula e grande abraço.